Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje é Paula Tocco, jornalista especializada em transporte comercial. Atua como repórter no programa Pé na Estrada, exibido pelo SBT e na rede massa de emissoras de rádio. E o tema da nossa entrevista será presença feminina no transporte de grãos. Olha, minha colega, Paula Tocco, tudo bem? Olá, Divino, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Paulinha, eu estava vendo os vídeos seus, cara, mas você é muito boa no que você faz, viu? Parabéns. Muito obrigada, imagina. Eu agradeço muito o convite, né? Dá um oi para toda a galera que está acompanhando por aqui também. Você faz rádio também? Faço rádio. Eu nasci nisso, né? Porque meu pai já fazia rádio quando eu nasci. Então, nem sei, enfim, já estou atropelando as perguntas, mas né? Não tem pergunta, não. Aqui é assim Então, tá mesmo. bom. Quando eu tinha uns 5 anos de idade, meu pai fazia programa de rádio na Rádio Aparecida. E a Rádio Aparecida tinha um estúdio de radionovela ainda. Não tinha mais radionovela, mas tinha um estúdio de radionovela, que era onde ele gravava. Peraí, antes de você continuar, me conta o seguinte. Conta para o pessoal, eu conheço, eu já sei quem é, mas conta para o pessoal quem é seu pai. Meu pai é o Pedro Trucão, ele está há mais de 40 anos, né, fazendo também um jornalismo para o transporte de cargas, para o caminhoneiro, né, para o pessoal que está transportando, né, toda a carga do Brasil. E ele já, quando eu nasci, o Trucão já era, né, o Trucão já tinha esses programas de rádio. E aí eu ia para a rádio com ele, a gente saía de casa, né, eu adorava sair ainda de noite, antes do sol nascer, pegar a estrada com ele e ir para a Rádio Aparecida. E aí lá tinha esse estúdio de radionovela. Então tinha porta falsa, janela falsa, tinha os negócios de coco para fazer cavalo, tinha um monte de coisas. Então, para mim, aquilo era Disney, né? Então eu amava. E aí, quando você já ama, com 5 anos, aquilo já é maravilhoso, o rádio vai tomando conta da gente. E aí, então, hoje estamos aí, né, na massa, né? Tanto eu quanto o Trucão, todos os dias também, fazendo companhia para a galera do transporte. E aí depois veio a televisão. Foi, aí depois de alguns anos veio a TV, né? O Trucão foi para a TV, foi para o Siga Bem Caminhoneiro, aí ele saiu do Siga Bem e fundou o Pé na Estrada, que é o nosso programa, e aí faz 15 anos que eu tô com ele, tanto no rádio quanto na TV, aí, né? Não mais só como criança, quando criança eu atendia telefone para ele, anotava os pedidos de música, aí depois, né, faz 15 anos que virou negócio mesmo para mim e virou profissão como jornalista. Tá, você entrou nessa por causa do Pedro, do Trucão. Mas e o Pedro? Como é que ele entrou nessa de caminhão, de caminhoneiro? Olha, assim, ele, segundo ele me conta, meu avô tinha um bar, né? E lá em Osasco, de Osasco, que é Grande São Paulo. E aí, nesse bar, ele tinha os caminhões que paravam para poder ir lá tomar um café, né? Comer alguma coisa. E não tinha praticamente, né, nada, né? Naquela época. Osasco era um bairrinho, né, na periferia de São Paulo, não era nem cidade ainda. E não chegava muita coisa. Então, quando chegava aqueles caminhões, o Trucão ficava com os olhos assim, nossa, o que é isso? E aí, um belo dia, o motorista convidou ele para entrar, para conhecer o caminhão. Eu acho que era um 1111, enfim. E aí, ele conheceu, ficou maravilhado. E a partir daquilo, ele falou: não, eu quero trabalhar com transporte. Aí ele falou: não, acho que eu quero ser caminhoneiro. Aí ele pensou, não, mas acho que eu, assim, né? A gente que é jornalista, a gente fala bastante, né? A gente gosta dessa. Aí ele falou: não, eu acho que eu não vou conseguir ficar sozinho dentro da boleia. Eu acho que eu vou ser jornalista para poder dar voz ao caminhoneiro. E foi daí que ele, então, resolveu que ele ia para isso e acabou me puxando junto, né? Depois de um tempo. Paulinha, você sabe que existe um preconceito danado com caminhoneiro, né? Com motorista, de certa forma. Teve uma época que eu comprei uma Kombi e eu fiz um motorhome nessa Kombi. E eu queria dormir nos postos de gasolina. E sabe o que eu ouvi de muita gente? Você tá louco? Você tá doido? Dormir em posto de gasolina? Esses caminhoneiros são perigosos. Eles são drogados. Eu cansei de ouvir isso. E eu dormi algumas vezes em posto de gasolina. Eu e minha esposa. Que experiência fantástica. Que coisa legal. Assim, para mim, aquilo valeu muito como experiência, porque eu conheci um lado do caminhoneiro que eu não conhecia, que eu acho que muita gente não conhece.
Eu acho também, sabe que assim, todos os meus trabalhos ao longo das faculdades, né? Eu fiz primeiro faculdade de publicidade, depois faculdade de jornalismo. E todos os meus trabalhos eu acabava levando para o transporte, porque era o que eu sabia fazer. E aí, as pessoas que faziam trabalho comigo, era muito interessante isso, como elas eram antes, né, no começo da faculdade, quando eles não tinham feito um monte de trabalho sobre transporte, e depois. E todo mundo vinha falar, nossa, Paula, eu não tinha ideia que era assim. Nossa, na minha cabeça, caminhoneiro era tudo galanteador, tinha aquela coisa meio Pedribino, sabe? Uma namorada em cada lugar, ou que também que usa droga. Ela falou, nossa, eu não imaginava, porque aí, de repente, a pessoa chega lá e o cara abriu a caixa cozinha e falou, vocês querem almoçar? E aí ele faz uma comida super gostosa, de coração, né? E aí a pessoa fala, nossa, puxa. Então, assim, quando a pessoa começa a conhecer, ela realmente vê que não tem nada a ver, que são pessoas super família, são pessoas normais, ótimas de se lidar, e que, inclusive, muitas vezes querem companhia porque estão sozinhas na boleia na maior parte do dia. E as esposas viajando junto, né? É bem legal, bem interessante. Então, isso. Eu não sei assim, quem nunca teve a oportunidade, eu falo, gente, tente viajar uma vez de caminhão, que você vai ver que é muito apaixonante, né? Fazer uma viagem longa de caminhão, é isso, abrir a caixa cozinha, conversar com os outros, né, no pátio, é tudo tão gostoso e muitas vezes sofre um preconceito, porque de fato a pessoa não tem a menor ideia do que é o mundo do transporte. Quando eu era menino, tinha uma senhora que morava perto da casa da minha mãe, que eu achava bem interessante, ela era mecânica de caminhão. Acho que eu nunca tinha visto, porque naquele tempo, mulher era mais dona de casa e tal, né? E ela andava de macacão, toda suja de graxa, assim, sabe? E fazia trabalho pesado de caminhão. Era um negócio muito interessante. E hoje a gente vê que as mulheres, elas estão inseridas nesse mundo, né? Inclusive dirigindo. Porque eu acho que uma outra imagem que ficou... existem algumas... Eu não sei como é que eu digo, se são personagens, que são aquelas motoristas todas bonitonas, né? Com aquelas pernonas e tal. Mas existe um monte de mulher normal dirigindo por aí, né? Sabe que para mim, a primeira referência, não sei se você já ouviu falar nela, na Naira Schwank, ou não sei bem sobre o nome dela, que é meio complicado. Não. Ela é uma caminhoneira, eu entrevistei ela algumas vezes, e ela é muito próxima do Trucão. Ela comprou o primeiro caminhão dela em 1958. Então, Uau. Você imagina, ela está... Me mandaram foto dela semana passada, foi aniversário dela, ela fez, acho que foi 95 anos. E ela, imagina, ela lá em 58, para sustentar a filha, montou no caminhão e começou a viajar ao Brasil. E aí a gente conversa, a gente imagina a quantidade de coisas que ela passou, porque acho que praticamente era só ela, né, nessa época. Ainda bem, e aí ela foi abrindo o caminho para muitas caminhoneiras, né? Então, hoje a gente vê, e é isso, e hoje tem essa caminhoneira que a gente vê muito no TikTok, né, ou no Instagram, mas tem as caminhoneiras normais, que são mulheres normais, que, assim como os homens cresceram na estrada, viram naquilo uma possibilidade, elas também viram, né? E de conhecer o Brasil, ou de ter uma profissão diferente, né? De guiar aquelas máquinas, porque os caminhões hoje são máquinas maravilhosas, né? Então, são pessoas comuns também. Claro que para a mulher tem um pouquinho mais de dificuldade, é a coisa de deixar muitas vezes o filho. Então, a maioria das que eu conheço hoje, elas esperam o filho já ter uma certa idade, uma certa autonomia para cair na estrada. Né? Então, quando ela tem homens que têm filhos pequenos, vão para a estrada. A mulher é mais difícil. Se bem que eu conheci uma, ela chama Janaína, e ela estava com um filho de 2, 3 anos, ela falou, não, meu marido segura a bronca em casa, eu passo um mês fora. Então, tem algumas, ainda são menos, mas elas já vai aumentando, e agora, depois que os filhos atingem 10, 12 anos, aí você já vê uma quantidade maior de mulheres nas estradas, porque as máquinas também são bem mais fáceis, né? Eu vou te dizer que quando o Volvo FH fez 25 anos de Brasil, a Volvo convidou a gente para dirigir tanto o FH 94 como a versão nova. Agora esse ele está fazendo 30, né? E aí fui dirigir o 94. Não consegui pôr a primeira marcha. Não teve, meu braço não deu conta. Teve que colocar. Então, assim, naquela época eu não conseguiria dirigir um caminhão, porque eu não tinha força no braço. Mas... Você já imaginou em 1958? Como é que seria?
Nossa, aí dos fenemês, que você precisa de 2 mãos, nossa, então era assim, era muita força física. Hoje em dia não precisa mais, os caminhões, a tecnologia é absurda, é melhor do que dirigir meu carro. Então, assim, a mulher ganhou esse espaço, espero que continue ganhando, né? Ainda tem preconceito, e às vezes da gente mesmo. Uma coisa interessante, né? Você até perguntou como é que eu entrei nisso, mas eu sempre fui com o trucão, como isso, eu ia atender um telefone e tal. E aí, um dia eu falei para ele assim, falei, poxa, pai, que pena que você nunca teve um filho homem para poder assumir o seu lugar, para poder trabalhar com você, né? Aí ele falou para mim, mas por que eu precisaria de um filho homem para isso? Eu não tenho você? Falei, mas eu sou mulher, né? Né? Não sei se eu vou ser levada a sério. Ele falou, mas que bobagem, né? Claro que não tem nenhuma diferença. Eu falei, o machismo era meu, não era dele. E aí, um belo dia, ele virou para mim e falou assim, olha, eu vou trazer uma mulher. Você vai vir ou eu vou chamar alguém de fora? E foi aí que eu vim. Então, você vê que assim, é muito importante também o apoio masculino para as mulheres também entrarem, porque às vezes o preconceito também está nelas, né? Então, é muito legal quando os homens também apoiam essa entrada das mulheres no segmento de transporte. Eu conheci um casal que eles têm 2 caminhões e os 2 dirigem juntos. É muito interessante, assim, saem os 2 caminhões para fazer... Eles costumam pegar as cargas, mais ou menos assim, casado, né? Para eles viajarem juntos. E eu achei bem legal. Você é autora de um livro. O livro tem uma empresa que tem política disso. Eu acho que a Coordenou-se, eles eles contratam muito casal. Por quê? Porque aí um toca, porque eles podem fazer no mesmo caminhão, eles viajam juntos no mesmo caminhão, um toca, outro descansa, outro toca. Então eles conseguem tocar mais, ficar mais tempo fora de casa, porque os 2 já estão juntos mesmo, e tem funcionado muito, eles têm aumentado a quantidade de casais que eles colocam juntos na boleia. Isso é bom para a família, porque né, o casal fica junto, e para a empresa, porque cuida bem do caminhão, porque né, não tem pressa de chegar em casa. Então é super legal. São coisas que as pessoas vão enxergando, né, com a entrada feminina e com a mudança do mercado, as empresas vão enxergando. Legal, bacana. Me conta uma coisa, você tem um livro que se chama E Se Eles Sumirem? Por que esse título? Nos conte um pouco desse livro. Até deixei aqui, E Se Eles Sumirem? Que lindo! E aí, eles é o próprio caminhão, o caminhoneiro, né? E se eles sumirem, assim, o que aconteceria? Eu escrevi o livro antes de 2018, né? Em 2018, a gente acabou descobrindo o que acontece quando o caminhoneiro some, né? Some tudo da nossa prateleira, some, né? A gente não vive sem o caminhão. Até então, o pessoal não sabia bem. Mas o livro é exatamente para contar esse dia a dia que as pessoas não conhecem, né? Para tirar essa... o livro é um diário de bordo de uma viagem que eu fiz pelo Nordeste, né, a bordo de um caminhão, eu e o Fernando Pitanga, que foi o caminhoneiro que me deu carona, né, nessa viagem. E a ideia é exatamente contar todas as coisas boas da profissão e também todos os perrengues que o caminhoneiro passa, né? Então, tudo de bonito que a gente conhece, a camaradagem na estrada, ao mesmo tempo, problemas na hora de carregar e descarregar, dificuldade de ponto de apoio, falta de policiamento, né? Então, tudo que tem na profissão tá retratado ali no livro, através tanto do Pitanga, que era um caminhoneiro sensacional, infelizmente ele não está mais por aqui, mas era um cara sensacional, com todas as outras histórias que eu fui colhendo ao longo da viagem. Quais são os maiores perrengues que os caminhoneiros brasileiros sofrem? Olha, eu acho que a primeira coisa é eles sentem a falta de valorização, né? E como que é traduzida a falta de valorização? É frete baixo ou salário baixo, mas muito você chega num pátio de posto, você fica jogado às vezes para fora, ou você fica num lugar totalmente insalubre, sujo, banheiro sujo, ou sem banheiro, ou não tem onde fazer uma alimentação decente, às vezes tem que ficar separado do restante da empresa, né? Então você também se sente desvalorizado aí. Aí as estradas, a gente tem estradas inseguras, a gente tem pressão por horário que faz com que a direção seja insegura. A gente tem, infelizmente, em alguns locais, muita corrupção, né? No livro mesmo eu retrato corrupção policial, por exemplo, que acontece também em alguns locais. Então,
são tantas as coisas, né, no dia a dia, que até a gente vê, inclusive, a falta de motorista que está acontecendo hoje, porque são muitos os desafios, e aí o pessoal acaba abandonando a profissão por profissões, digamos assim, mais fáceis, com menos aborrecimentos no dia a dia, menos perigos no dia a dia. A mulher tem ajudado, de alguma forma, a diminuir essa carência de mão de obra? E é mais fácil a mulher, como é que eu diria, lidar com esses problemas todos? Ou para a mulher é mais difícil? Olha, eu acho que a mulher facilita essa questão porque é uma força a mais, é uma força de trabalho a mais, né? Então, você coloca mais 50% da população possível para ser um motorista. Ao mesmo tempo, a mulher tem mais dificuldade no sentido de, por exemplo, você vai num banheiro sujo, né? Para um homem, usar o banheiro sujo é mais fácil do que para uma mulher, né? Então, a mulher tem uma dificuldade maior. São poucas as mulheres, muitos locais não têm um banheiro feminino. Então, por exemplo, até nessa minha viagem com o Pitanga, nenhum lugar que a gente passou tinha banheiro feminino. Então, ele ficava sempre na porta, guardando a porta do banheiro para poder usar. Né? Então, as mulheres acabam sempre tendo que contar, sempre não, né? Em locais que não estão preparados, a mulher acaba tendo que contar com colegas, né? Confiar em colegas que vão ficar guardando a porta para ela poder usar um banheiro, por exemplo. Isso é um limitador grande. Como está aumentando a quantidade de mulheres, está aumentando também a quantidade de empresas que fazem uma estrutura para a mulher, né? Então, que tem o banheiro feminino e algumas também, às vezes, não tem, então abre um banheiro da administração para a mulher usar, mas isso é em horário comercial, né? Fora do horário comercial, a mulher já fica sem o banheiro para usar. Então, assim, eu entendo que ela, por aumentar a quantidade de trabalhadores, ela ajuda um pouco essa questão da falta de motorista, mas ela enfrenta ainda mais problemas, principalmente por conta da infraestrutura que é pensada principalmente para o homem e que, na sujeira, a mulher sofre ainda mais, né, para poder usar essas infraestruturas. Existem programas de inclusão das mulheres como motoristas, por exemplo, no transporte de cargas? Existem. Existem alguns programas, por exemplo, como A Voz Delas é um dos programas. Esse programa, ele ajuda a mulher a mudar de CNH. Né? Então, existem alguns programas que pegam a mulher que já tem CNH B, né, e coloca ela para uma CNH C, para uma CNH D. Existem empresas também que bancam, porque entendem que a mão de obra feminina faz bem para a empresa, então algumas ajudam a mulher que já está na C ou na D a migrar para E, né? Então, existem programas, ainda é pouco versus, a quantidade de falta de motorista e a quantidade de mulheres que gostariam de pegar a estrada e que não tem ainda né, um dinheiro, talvez, para poder migrar essa CNH. E aí, no quesito escolinha, por exemplo, aí eu acho que é mais para os dois lados, né? Tem algumas empresas que fazem a escolinha para o motorista que não tem nenhuma bagagem ainda, que não tem nenhuma experiência, então já aconteceu isso lá atrás, quando a gente teve uma falta de motorista lá em 2012, mais ou menos, né, as empresas fazerem a escolinha, depois disso acabou sobrando mão de obra, né, não tinha mais, agora está voltando a ter, isso vai mais ou menos para homens e mulheres. Mas existem programas específicos para mulheres, principalmente para fazer essa migração de CNH. Eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes a mulher vai ali, ela é um incentivo que falta para ela cair na estrada, para ela falar, não, agora eu vou cair na estrada, eu vou. Então, assim, se ela ganha muitas vezes essa troca de CNH, para ela era só o que faltava para ela tomar coragem. As empresas querem contratar mulheres? Depende, né? Existem empresas que querem muito, né? A Braspress, por exemplo, é uma dessas que você vê que contrata muitas mulheres, né? Eles entendem que é uma profissional que cuida muito bem do caminhão, né? Que o caminhão que tem uma direção mais econômica, né? No fim, o caminhão está mais bem cuidado, então ela acaba trazendo os homens também para isso, né? Porque aí a pessoa fala, ela está ganhando o prêmio por cuidar, porque tem uns pontos extras por cuidar do caminhão, por fazer média. Aí o cara fala, eu também vou fazer, que eu não vou. Então, acaba gerando uma melhora na empresa, ou aquela que eu te falei, que já contrata o casal, que faz muito bem.
tem empresas que ainda têm muito preconceito, né? Ou empresas que falam, não, eu não estou preparado, porque eu só tenho banheiro para homem, se eu for contratar mulher, eu vou ter que construir um banheiro para mulher. Então, eu tenho vontade, mas não vai ser agora, vai ser um dia. Ah, então tá bom. Então, né, tem umas que estão pensando, mas por uma questão de infraestrutura ainda não fizeram, e tem algumas que têm preconceito, né? E a gente sabe que ainda existe preconceito, então é um passinho de cada vez. Mas você vê que as empresas que colocaram as mulheres, né, em massa junto com os homens, essa diversidade é muito bom, porque um traz, não é que a mulher é melhor, não é isso, né? Porque a mulher vai ter coisa para ensinar para o homem vai ter coisa para ensinar para a mulher, e aí você, com universos diferentes, todo mundo aprende mais e o negócio fica mais rentável, né? Então, acho que à medida que as empresas forem vendo esses exemplos de empresas grandes que dão muito certo trazendo mulheres, outras empresas também vão se inspirando. Você falou lá atrás a respeito do assédio. Existe ainda muito assédio? E quem é que assedia? É o próprio caminhoneiro ou não? São pessoas de fora da profissão? Isso é muito, muito louco. Eu, por exemplo, quando eu comecei, quando eu contava para as pessoas, né? Ah, o que você faz? Ah, eu sou jornalista e trabalho com caminhoneiro. Nossa, deve sofrer muito assédio, né? Gente, acho que nunca na minha vida eu sofri um assédio de caminhoneiro. Nunca. Um caminhoneiro faltou com respeito comigo, assim, né? Pelas redes sociais a gente vê umas coisas, né, que pelas redes sociais fica todo mundo muito valente, né? Mas ali no ao vivo, nunca. Agora, por exemplo, aí já muda um pouco quando é dono de transportadora, às vezes acontece, né? Ou algumas outras do próprio jornalista do nosso setor, mas, por exemplo, de caminhoneiro, nunca me aconteceu de eu sofrer nada. E o que eu acho que é incrível para as pessoas tirarem da cabeça esse negócio, né? Não é que nunca vai acontecer, não é que nenhuma mulher nunca sofreu, claro que tem mulher que sofre, né? Porque existem pessoas boas e ruins em todas as profissões, mas não é nenhuma marca do caminhoneiro assediar. Agora, o que muda um pouco é a questão de acreditar na capacidade feminina de pilotar um caminhão. Aí a gente muda um pouquinho de história, né? Então, assim, ainda tem muitos homens que, por exemplo, acham que eles precisam te ajudar. Então, você chega e fala, faz isso, faz isso. Calma, eu sei o que eu estou fazendo, tá tudo bem, não precisa, não. Às vezes até na maior boa vontade, né? Outros já um pouco menos. Eu lembro uma vez, e aí as caminhoneiras devem passar, se eu que pego pouco caminhão passei, caminhoneira com certeza passa muito mais. Por exemplo, uma vez eu estava fazendo test drive num caminhão, e aí eu estava na parte urbana e eu tinha que entrar na parte que ia para o fora de estrada, né, para poder testar o caminhão fora de estrada. E essa parte fora de estrada, como era fechado, tinha ali uma portaria, e aí tinha um menino brincando na hora de tirar os cones para abrir para o caminhão que estava chegando. Quando eu cheguei mais perto, ele olhou e falou assim, é uma mulher, e saiu correndo. Aí eu fui, parei do lado dele e falei, como é que é? E ele, não, eu tava brincando. Ele não tava brincando, mas eu levei na brincadeira, né? Falei para ele, não, rapaz, isso aqui a gente pilota um desses sem problemas, né? E entrei para fazer. E aí teve uma outra vez que eu estava testando um outro caminhão, e aí o instrutor do meu lado, e aí esse instrutor falou assim, a gente saiu, passou na frente de um bar, e os caras tudo... Aí o instrutor falou para mim, nossa, Paulo, acho que eles te reconheceram, né? Eu falei para ele, você é muito inocente, é até bonitinha a sua inocência. Eu falei, não, eles estão fazendo isso porque é uma festa da mulher no caminhão. Aí ele falou, mentira. Eu falei, tanto é que depois uma outra colega minha no mesmo dia, no mesmo teste, parou, o cara que estava vendendo umas coisas do lado, né, no farol, virou para o instrutor e falou assim, você deixa ela pegar seu caminhão? Então, assim, a gente ainda escuta essas coisas, né? Mas vai se tornando também menos, à medida que você vai vendo mais mulheres ao volante, isso vai acabando, né? Vai se tornando, à medida que a mulher prova que ela tem tanta capacidade quanto, e que você vai vendo mesmo, quanto mais mulheres entrarem, mais comum vai ser ver essas mulheres ao volante. E aí menos esses preconceitos, né, vão surgindo. Mas uma vez, né, que eu fiz também um outro test drive, e aí o instrutor... Ele não era instrutor, ele era vendedor. Então, ele estava do meu lado e ele estava apavorado de fazer teste com uma mulher. Apavorado. Assim, ele entrou apavorado no caminhão e apavorado ele foi o caminho inteiro. E eu lá dirigindo, na hora de estacionar o caminhão, ele lá sentado no carona,
Eu olhando o retrovisor, dando ré para estacionar. Aí ele, oh, cuidado, hein? Não, vai bater, vai bater! Ai, deu um grito. Eu parei, puxei e falei, você quer sentar aqui e dar uma olhada no retrovisor? Tá assim, longe, muito, muito, muito longe. Cabia 2 caminhões na vaga. Mas ele estava tão apavorado que ele... Mas, assim, são coisas que acontecem que a gente... É bom que vira engraçado, a gente conta história, mas que eu acho que vão sumindo ao longo do tempo. Eu acho que vai ficando comum, como é comum a gente ver hoje nas cidades, por exemplo, as mulheres dirigindo os ônibus de transporte urbano. Então, assim, ninguém repara mais nisso, né? Ninguém acha diferente. Paulinha, acabou o tempo. Deixa aí, olha, já acabou. Quando a prosa é boa, Paulinha, passa e a gente não percebe. É muito legal isso. Você tem 300 mil seguidores no Instagram e TikTok. Deixa aí quais são os arrobas das suas redes para o pessoal que está ouvindo te seguir também. Opa, então tanto no Instagram quanto no TikTok é Paula Tocco no trecho. Paula Tocco, underline, né? Traço embaixo no trecho. E ali é só dicas sobre condução segura, né? Legislação de trânsito. E para o pessoal dirigir de forma cada vez mais segura, um problema seríssimo que os motoristas enfrentam é a insegurança, né, no trânsito, essa questão da violência no trânsito. Então, ali é o Instagram para ajudar a galera a ter uma direção mais defensiva e conhecer bastante, relembrar a legislação de trânsito. Bom, hoje é dia 10 de janeiro, eu espero que as suas festas tenham sido boas, espero que você tenha um ano de 2025 maravilhoso, com esse bebê lindo que você tem aí, que Deus possa abençoar cada vez mais a sua família, a sua vida, o seu trabalho, e que você continue sendo a continuidade, né, do trabalho do Trucão, com essa voz tão importante para o transporte e para os caminhoneiros. Obrigado, viu? Eu que agradeço a todo mundo que acompanhou, agradeço as mulheres que estão cada vez mais presentes, né, no transporte, agradeço aos homens que valorizam isso, que incentivam. Então, eu queria agradecer principalmente para todos os trabalhadores do transporte e do agro, porque a gente escuta falar muito na mídia, mas assim, sem o agro para plantar, sem o transporte para transportar, a gente não estava conversando aqui porque a gente não tinha tido comida hoje de manhã, então a gente não estava aqui. Então, eu queria agradecer demais a você, Divino, muito obrigada pelo convite, e a toda a galera que acompanha. Gente, olha que prosa mais boa do mundo. Como é que não gosta da prosa dessa? Eu conversei com a Paula Tocco, jornalista, colega de profissão, olha que legal, especializada em transporte comercial. Ela tem um programa na televisão, se você não assistiu ainda, assista, se chama Pé na Estrada, é exibido pelo SBT. Ela é com o pai dela, que é o Pedro Trucão, famosésimo. E ela tem programa de rádio também na rede massa de emissoras de rádio. Nós falamos sobre a presença feminina no transporte de cargas e de grãos. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei aí pra gente. Compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.